Eu quero começar com uma referência, fazendo referência a uma entrevista. Eu não sei quantos aqui conhecem o programa Vejam Só. Eu não estou lembrado agora qual é o canal que transmite isso, mas existe um programa na televisão chamado Vejam Só. E eu tive o privilégio de, no dia da apresentação, ver isso ao vivo. E a entrevista, o entrevistador, que eu não lembro agora o nome, já faz um tempo, mas estou bem lembrado disto. O entrevistador, que é um pastor evangélico, ou pelo menos é um líder evangélico, ele estava entrevistando Davi Lourenço. Desculpe, não é Davi, Adalto Lourenço. Adalto Lourenço. Esse Adalto Lourenço é uma pessoa fantástica. Eu não sei quantos aqui conhecem. Ok, muito bem. Eu tive o privilégio de, lá no Piauí, estar frente a frente com ele, sentados numa mesa, enquanto estávamos aguardando ser servido uma pizza, estar conversando e com alguns jovens lá da igreja, conversar com ele. É uma coisa fantástica. Se você passar por ele pela rua, você não vai dar nada por ele. Simples, modesto, mas uma capacidade intelectual, uma capacidade que Deus lhe deu de analisar e situar as coisas de uma forma muito extraordinária. Cristão, e vale a pena. Procure no YouTube Adalto Lourenço. As suas entrevistas, seus programas, tem vários. Inclusive, estudos, uma sequência de estudos sobre defesa do criacionismo. Ele é um dos poucos cientistas físicos, cientistas que defendem o criacionismo para combater. É uma luta muito grande para enfrentar os da teoria evolucionista, né? Então, procure lá Adalto Lourenço. Obrigado. Adalto Lourenço, ou então o programa Vejam Só na televisão. Mas tem no YouTube e você vai encontrá-lo. Por que eu estou falando isso? Ele tem nessa entrevista como título Como Tudo Começou. E essa entrevista é bastante longa, mas uma parte, uma faceta, né, dessa entrevista, ele menciona as questões do tempo. O tempo passado, presente e futuro. E mais ou menos nesta linha, esse tema, passado, presente e futuro, é que nós queremos abordar nesta noite. O que isso tem a ver conosco? Ainda falando sobre Adalto Lourenço, ele fala muito sobre leis da natureza que são imutáveis. As leis da natureza. E é por isso, então, ele entra nessa questão, afirmando e reafirmando categoricamente que o DNA de Deus está presente em toda a criação. Deus da criação se apresenta em três formas: Pai, Filho e Espírito Santo. E aí, com base nisto, ou baseado nisto, mais ou menos, ele firma, então, a sua teoria, o seu pensamento, a sua ideia de que é preciso, então, estar refletindo muito seriamente sobre isso. Tempo está dividido em passado, presente e futuro. Ele também afirma que os estados básicos da matéria se constituem de líquido, sólido e gasoso. Todos nós conhecemos isto. Espaço se dimensiona em largura, altura e profundidade.
E assim por diante. Outros aspectos que ele apresenta, sempre abordando, apontando três coisas que confirmariam, né, a presença ou a característica de Deus em toda a sua criação. Grandes feitos de Deus na história da humanidade no passado precisam ser considerados, precisam ser analisados, porque isso dizem respeito à nossa vida. Sobretudo, dizem respeito à nossa fé, ou então à fé cristã dos dias atuais, em todos os tempos, melhor dizendo. Porque Deus tem se preocupado não apenas nos últimos dias, não apenas na questão da era cristã, mas Deus tem se preocupado com a situação do ser humano, com o estado deplorável da humanidade, do ser humano, desde o início. Lá no Éden, quando Deus pergunta a Adão: onde estás? Porque depois dele perceber que havia desobedecido a Deus, ele procurou se esconder, procurou se afastar, mas não foi possível. Deus o encontrou, apesar de ter perguntado. Não, Deus não precisava ter perguntado. Ele sabia onde Adão estava. Mas ele chamou a atenção para que ele se conscientizasse de que algo terrível teria acontecido. Porque ele desobedeceu às ordens de Deus. Adão, onde estás? E aí veio então a desculpa. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21. Gênesis 3, 21. Veja lá. Disse o homem, 21. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. O ser humano sempre tem tentado cobrir as suas falhas com algumas desculpas, com alguns argumentos, dizendo que é fraco, dizendo que ele não estava à altura daquilo que Deus quer, daquilo que Deus exige. E começa então a se providenciar, de alguma forma, tapear o mal feito, o mal que cometeu. Por isso que lá em Gênesis nos diz que, ao perceber que eles haviam cometido erro, comer do fruto que não era permitido comer, eles começaram a costurar folhas de figueiras, de figos. Mas só que isso não era o suficiente para que pudessem realmente cobrir a sua nudez. Então a providência de Deus sempre é melhor. As providências de Deus sempre são mais completas. Não mais completas. As providências de Deus são perfeitas, são completas. Não há o que questionar. É por isso que, quando no contato com o ser humano, com Adão e Eva, Deus providenciou então peles, vestiu-as com peles de animais. Esse é um fato acontecido no passado que precisa nos orientar, precisa nos alertar quanto aos planos de Deus que são melhores do que os nossos. Deus vestiu o ser humano com pele por causa da falta
da péssima condição de que haviam achado para cobrir a sua nudez, porque eram simplesmente insuficientes. Era precário. Aquilo que o ser humano providenciou era simplesmente precário. Não era suficiente. E Deus, então, os cobriu. Vejamos lá. O que diz em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os caminhos de Deus, os propósitos de Deus, sempre vão extrapolar em muito o melhor, ainda que o melhor possa ser apresentado da parte do ser humano, mas Deus diz aqui, Ele nos declara que os meus caminhos são melhores, os meus planos são mais excelentes. E isso nós precisamos também considerar, porque por mais que possamos elaborar planos maravilhosos, Deus sempre tem algo melhor. Por isso, lá, voltando novamente a Gênesis, no livro de Gênesis, onde nós encontramos a instituição, melhor dizendo, a instituição de uma sequência de sacrifícios que foram necessários para, de alguma forma, aplacar a ira de Deus sobre a pecaminosidade do ser humano. Esta oferta que envolvia sacrifício de animais, sangue que estava sendo derramado para poder cobrir a falta, para cobrir os pecados, para que assim os pecados pudessem ser perdoados. Capítulo 4 de Gênesis, versículo 4, nos diz que Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. Desde o início, para que o plano de Deus, para que o propósito de Deus pudesse realmente alcançar o ser humano, havia necessidade do envolvimento do sangue. Lá no passado, o sangue de animais era o que agradava a Deus. O sacrifício de animais é o que agradava a Deus. E isso prosseguiu. Depois, ainda no capítulo 8 de Gênesis, versículo 20, nós lemos assim: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Após o dilúvio, quando toda aquela situação havia já passado, estava no passado, agora ele edifica lá um altar e vai cultuar a Deus, cultuar o Senhor por meio do holocausto. O holocausto era uma oferta queimada. Significa oferta queimada. Teologicamente, poderíamos falar que é um momento, é uma prática de dedicação a Deus como propiciação pelo pecado. Isso substitui ou remove o pecado. É uma maneira de dizer, olha, Deus, através desta ação, pode remover o pecado da influência, sobre a nossa vida. O objetivo, naturalmente, então, é acalmar a indignação divina contra o pecado e prefigurar a morte de Cristo Jesus, o holocausto perfeito. Só Jesus Cristo seria possível, ou só por Jesus
seria possível o sacrifício perfeito, completo, definitivo. Por que definitivo? Se lá no passado, aqueles sacrifícios, tanto de Abel como de Noé e outros, de Abraão, que prosseguiu depois também nessa mesma prática, era a prática que eles usavam para, de alguma forma, prestar a sua homenagem, a sua comunhão, seu respeito, sua consideração e o reconhecimento de que Deus, somente Deus, poderia perdoar os seus pecados. Mas agora, com a pessoa de Jesus Cristo, depois que tudo se cumpriu lá no Velho Testamento, conforme a descrição do Velho Testamento, agora, por Jesus Cristo, somente por Ele, seria possível o sacrifício perfeito, completo. Só para lembrar, quando a narrativa dos evangelhos mostra ali, ou fala do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, todos aqueles acontecimentos durante aquele dia do sacrifício, depois de tudo, aquela expressão que ecoa por todos os cantos da humanidade, está consumado. Nesta expressão, está consumado, ele consumou toda aquela prática, tudo aquilo que era necessário fazer através dos momentos de louvor, de gratidão, de culto, de adoração que o povo praticava até então através do sacrifício de animais. Ali se consumou tudo. Não havia mais necessidade de fazer mais nada nesse sentido, porque o sangue de Jesus Cristo agora, o sacrifício perfeito, alcançou a perfeição. Alcançou a perfeição. E com isso agora, toda aquela prática caiu por terra. Não há mais necessidade, porque um só sacrifício, Jesus Cristo na cruz do Calvário, é que foi suficiente. Em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 9, versículos 11 a 15, diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homens, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. A primeira aliança dizia respeito àquele sistema de sacrifícios e holocaustos que o povo de Israel, o povo de Deus, praticava. Agora, então, com essa declaração que vemos no autor dos Hebreus, fazendo menção da superioridade, da supremacia, da complexidade, ou da forma completa como que o sacrifício de Jesus Cristo agora nos pode beneficiar, é algo realmente fantástico, maravilhoso.
Por isso, neste momento, não olhamos mais para as coisas do passado, mas para o presente, para que aquilo que Jesus Cristo fez, para que a forma como ele sofreu, possa realmente nos alcançar para a sua glória e para a sua honra. Ele instituiu para nós, para esse momento, para o presente, os simbolismos. Na instituição da ceia, lá junto com os seus discípulos, antes da sua crucificação, na celebração da Páscoa, ele fez questão de dizer, olha, eu não vou poder participar mais, essa é a última vez. Este é o presente. Este é o acontecimento no estado presente. Mas daqui para frente, algo melhor deve acontecer. A aliança firmada envolvendo sacrifícios, isso é coisa do passado. A nova aliança, que nós vemos agora descrita, profetizada por Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 31 e 33. 31 a 33, melhor dizendo. Diz assim: então, chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança, ou estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Esta é a nova aliança que se cumpriu quando Jesus proferiu aquela declaração: está consumado. Esta é a nova aliança agora que está diante de nós. Esse texto de Jeremias, capítulo 31, especificamente os versículos 31 a 33, ele é integralmente repetido pelo autor dos Hebreus, capítulo 8, versículos 8 a 12. Hebreus 8, 11 e 12. Não vamos ler agora, porque é a mesma referência, o mesmo texto que está lá em Jeremias. Deus estabeleceu, então, um novo relacionamento de testemunho pessoal com o seu povo, sem basear-se em uma força constrangedora de fora, mas num poder impulsor de dentro. Nós vivemos agora sob a regência, sob a égide do Espírito Santo. É o Espírito Santo agora que nos impulsiona a viver, a considerar e a crer naquilo que Deus fez por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. O ministério de Jesus é realizado sob a aliança da graça de Deus, escrito na mente e no coração dos crentes pelo poder do Espírito Santo. A aliança com Moisés, lá no passado, lá havia a necessidade de repetir o sacrifício de animais, conforme já mencionamos. O sacrifício de Cristo, no entanto, o sangue derramado, estabelece ligação permanente entre Deus e o homem. Esse sacrifício de Cristo não se repete. Não há mais necessidade de ser alguém crucificado, porque Cristo já declarou que está consumado.
Então, no presente, nossos olhos precisam estar voltados para aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. A ceia do Senhor, hoje será celebrada a ceia do Senhor. Não é a repetição do sacrifício de Cristo, mas instrumento para que a nossa mente e os nossos olhos possam se voltar ou possam voltar-se para este acontecimento fabuloso, maravilhoso. Foi triste para aquele momento, mas é glorioso para nós como resultado, podemos usufruir daquilo que aconteceu. Parece uma contradição, né? Mas é assim mesmo. Nós podemos nos alegrar, porque Cristo, Deus cumpriu o seu propósito em Jesus Cristo, nessa nova aliança, que está à nossa disposição, que nós podemos alcançar. Então, o memorial instituído para fazer menção ao ato consumado está na celebração da ceia. Isto é, fazer lembrar que Jesus está à nossa espera para a eterna celebração no reino celestial. Os 3 tempos agora se completam. O passado, o sacrifício, os holocaustos, aquele cerimonialismo todo. No presente, nós estamos diante do sacrifício de Jesus Cristo, perfeito, acabado, e basta agora olharmos ou fixarmos nossos olhos, nossa esperança, convicção e fé exatamente naquilo que Jesus já consumou em nosso lugar. O futuro agora é alçarmos os nossos olhos na expectativa da sua vinda ou do nosso encontro com Ele em glória. E isso está sobejamente afirmado, reafirmado, repetido na palavra de Deus, que Ele virá. Ele virá na sua glória. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, Tessalonicenses 1, versículos 3, 9 e 10, tem uma coisa interessante sobre esses 3 aspectos: passado, presente e futuro. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Lembramos continuamente de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira parte desse final do versículo. O apóstolo Paulo reconhece nos cristãos, nos crentes, naqueles fiéis, naquele grupo de fiéis, seguidores de Jesus Cristo lá em Tessalônica, essa virtude de estar firmado, de estarem convictos de que Jesus é realmente o Redentor das nossas almas. Eles estavam olhando para o passado daqueles dias, na morte de Jesus Cristo. Claro que eles não podiam ficar simplesmente promulgando e divulgando: Jesus Cristo já morreu, está feito, então não precisamos fazer mais nada. Não, eles agora precisavam demonstrar que no presente, para servir ao Deus verdadeiro, eles precisavam estar envolvidos. Essas são as características que só fazem sentido na nossa fé em Jesus Cristo quando estamos envolvidos na divulgação daquilo que Jesus já fez em nosso lugar, em lugar da humanidade, em favor da humanidade. Nós precisamos estar envolvidos. Os Tessalonicenses estavam, como muitos outros cristãos na época do apóstolo Paulo, ele repete e sempre faz menção disso, admirando a convicção, a firmeza daqueles seguidores simples, das cidades mais remotas, dos lugares mais remotos
da firmeza da sua fé em Jesus Cristo. Divulgando aquilo que Jesus sofreu em nosso lugar. Então, passado, vos convertestes. No presente, estão prontos para servir ao Deus vivo e verdadeiro, como diz o versículo 9. Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Esta era a dinâmica da vida cristã, da vida dos crentes, da vida dos cristãos tessalonicenses. Em terceiro, o futuro. Então, esperar dos céus a seu Filho Jesus Cristo, conforme diz a última expressão do versículo 3. Da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo conseguiu detectar isto naquele grupo de fiéis lá em Tessalônica. Essas três virtudes. Eles se converteram, creram no sacrifício de Jesus Cristo, estavam empenhados na divulgação, na proclamação, porque para o futuro eles tinham a convicção que Jesus os receberia ou estariam com Jesus. Esta é a dinâmica da vida cristã. Essa precisa ser a dinâmica dos nossos dias. Essa precisa ser a dinâmica no dia a dia do nosso viver. Saber que Jesus Cristo já fez tudo em nosso lugar. Precisamos divulgar isto que Jesus fez pela humanidade, por amor à humanidade. Por que não citar? Por que não dizer? João 3,16 está muito claro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é o que nós queremos. A vida eterna é o que nós receberemos, já tendo a certeza, já podemos desfrutar agora. Porque Jesus já nos preparou o caminho para lá. Olhar para o ato de maior importância, o sacrifício de Jesus Cristo, alimentar e fortalecer nossa fé em Jesus, fixar-nos no fato de que nossa vida tem limite aqui. Esperamos o resgate definitivo, porque Jesus virá. Lembre-se lá de Isaías, que diz que os nossos planos não são perfeitos. Os planos de Deus são maiores. Os planos de Deus são melhores. São mais perfeitos. E nós precisamos crer nisto, porque o plano perfeito de Deus está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem um ditado, não sei a quem podemos atribuir isto, não lembram, mas se diz assim: de boas intenções o inferno está cheio. Não basta alguém ter a intenção de crer em Jesus. Não basta ter a intenção de se tornar um seguidor de Jesus. De boas intenções, o lugar lá está cheio. Então é necessário realmente se apegar. É necessário realmente se debruçar diante do Senhor, diante do sacrifício que Jesus Cristo já fez. Há momentos que as palavras não resolvem. Mas aquilo que foi feito na cruz é que vai fazer toda a diferença na nossa vida.
palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele, sem falar, mostrou ao mundo